Olá, gente! Vamos aqui para mais um vídeo hoje sobre TDA. Qual é o estresse que desencadeia o transtorno de déficit de atenção ou o que nós chamamos de conflito de separação? O déficit de atenção, em perspectiva de uma nova medicina mais evoluída e comprovável, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Imaginem que alguém estudou isso, do déficit de atenção em muitas pessoas e detectou focos localizados no córtex sensorial do cérebro. Mas é claro que esses estudos são muito mais aprofundados, tem toda uma explicação científica da ligação entre a psique, o cérebro e o órgão. Bom, as constatações feitas pela medicina germânica nos mostra que o déficit de atenção não é, como se presume, um problema de déficit de atenção, mas sim um conflito, choque ou trauma relacionado à separação, contato e afeta a memória de curto prazo da pessoa. Por isso, não se trata de um problema de foco, mas de reter a informação a curto prazo. Antes da gente continuar, gente, dá um like aí, se inscreve no canal, tá bom, gente? Vamos lá. Então, a pessoa com déficit de atenção ou perda de memória a curto prazo, ela passa por um conflito de contato e separação, seja por necessitar do contato, por querer se distanciar de alguém ou por uma separação inesperada, por dificuldades na conexão, por ter um contato significativo, sabe? Um vínculo afetivo, uma questão com proximidade e distanciamento, uma dificuldade com isso. Então, o que ocorre nesses períodos ou lapsos de memória? São como apagões ou momentos de ausência. É mais ou menos assim, você abre um vídeo ali de 5 minutos para assistir e quando você chega no terceiro minuto, você se dá conta que o primeiro minuto você não escutou nada. Tudo isso acontece, gente, com um propósito biológico. Todas as doenças têm um propósito biológico. Ou seja, como o corpo vai agir para auxiliar a pessoa a lidar com o problema. Porque a perda de memória, ela distancia a pessoa do problema. Porque a faz se ausentar, gente, porque a faz esquecer. Esse é o propósito biológico para o conflito de ordem sensorial. Quando uma pessoa tem esse problema, ela está com uma carga intensa de conflito e a carga alcança ambos os hemisférios cerebrais. Mas pode ser, por exemplo, que alguém tenha uma carga menor e então ela passa por uma perda de memória a curto prazo temporária, de menor intensidade, sem tanto prejuízo. E também algum acontecimento no nível de algum órgão, como por exemplo, uma queda de cabelo, problemas alérgicos, perda da sensibilidade em algum membro, entre outras coisas. Mas no transtorno de déficit de atenção ou no conflito de separação, não há doença em órgãos porque essa atividade é suspensa. É um mecanismo de proteção por causa da intensidade da massa conflitiva. Então, a perda de memória a curto prazo, ela acontece em qualquer instância de doenças que atinjam o córtex sensorial. E é em menor grau. Tende a durar menos, mas se atingir ambos os hemisférios cerebrais, então a carga emocional e conflitiva é muito intensa e a pessoa tem mudança no nível do comportamento, como esses esquecimentos e que são confundidos com falta de atenção, distração, problemas de aprendizagem, etc. É claro que você vai ter um resultado desse. No entanto, não se trata de um déficit de atenção, mas de uma perda de memória a curto prazo. Enquanto esse problema durar na vida da pessoa, esses sintomas estarão ativos em maior ou menor intensidade. Alguns exemplos que podem desencadear o conflito são, por exemplo, pensando em crianças, pais muito ausentes na vida da criança, uma separação inesperada do casal, uma viagem de um cuidador, o nascimento de uma outra criança, um contato pobre de afeto, mesmo que a pessoa esteja presente. Ou eu vejo bastante aqui, são mães que têm um filho que exige muita atenção e aí tem um outro que não exige tanta atenção e esse outro aí acaba ficando à deriva, acaba ficando com quase nada de atenção. E aí ele começa a desencadear
um conflito de separação com perdas de memória a curto prazo, ou o que vocês chamam de TDA. Todos esses exemplos que estão ligados à criança são bem mais fáceis de lidar e tratar. Como? Estando mais perto, compartilhando momentos, guardando um tempo para brincar junto, ajudando nas tarefas. É bom conversar, explicar a situação do casal, da nova criança, da separação. Não é uma coisa que os adultos costumam fazer com as crianças. Eles tendem a achar que as crianças não entendem, não vão dar bola para isso, mas isso não é uma realidade. Elas sugam tudo ao redor, elas são super observadoras e elas ficam sem entender, sim, só sentindo aquela ausência, aquela separação, mas sem respostas, né? Sem poder simbolizar aquilo. Então é importante, sim, falar com ela, explicar o que está acontecendo, claro, na linguagem dela. Já em casos onde a pessoa convive há muito tempo com isso, é diferente. Caso ela não consiga dizer quando surgiram sintomas, e aí é necessário um tratamento em torno do medo da separação e dificuldades nos vínculos afetivos, no sentimento de impotência e resgate das dificuldades passadas para encontrar possíveis conflitos e gatilhos, dificuldades e aprender novas formas de lidar com essas questões. Então, é necessário fechar o ciclo biológico para cessar as perdas de memória a curto prazo. Mas existem casos onde o problema já está instalado há muito tempo e trabalha-se só realmente em diminuir essa carga conflitiva, o que já vai melhorar bastante essas perdas de memória. É comum ser confundido com depressão, porque dizem que a pessoa perde a concentração. No entanto, gente, na depressão há um recolhimento da libido para si e uma ausência de interesse pelo mundo externo. São coisas bem diferentes. O transtorno, né, entre aspas, é uma questão social, cultural e afetiva. E remediar não vai solucionar o problema. A gente tem que se haver com ele, né, com a causa, com o início, com a base. Então estaremos verdadeiramente nos responsabilizando por isso. Gente, se você gostou, curte aí, se inscreve no canal, porque é mega interessante, super legal. Sempre vou trazer mais coisas e comenta se você conhece, se você sabe de alguma coisa que você quiser. Tchau, gente. Beijo.